mesmo sabendo dessa recomendação, ele ainda prefere continuar nessa decisão. E vamos esperar que ele obtenha aí bons resultados, né? De repente, para ele vai funcionar muito bem, para um outro paciente já não funcionaria tanto. Aí é de organismo para organismo, é de pessoa para pessoa, não só as decisões, mas a reação do nosso próprio corpo. Então, quem sabe para ele vai funcionar muito bem. Quem sabe vai fazer um bom efeito e ele vai se sentir muito melhor do que quando ele fez a quimioterapia. Isso também pode ser, né, uma motivação, isso também pode deixá-lo mais forte, não só fisicamente, mas também emocionalmente, para conseguir ir adiante nessa batalha. Então, é isso, gente. Eu acho que questionar, a gente questiona, se preocupar, a gente se preocupa, mas tem mais é que respeitar a decisão dele, dar maior força para que ele siga adiante, firme e forte no tratamento que ele escolheu para ele. A vida é dele, o caminho é dele, então ele decide aquilo com que ele quer se tratar. E nesse caso, é isso que a gente acabou de falar para vocês, né? Então, como o Brasil inteiro está unido, uma corrente de fé, né? Todos os dias, e acompanha o Instagram, acompanha o Marcelo pelas redes sociais, a gente sabe que oração para ele, energia positiva, todas as boas vibrações desse mundo ele está recebendo. E isso com certeza também ajuda bastante para que ele continue aí firme e forte. E o apoio do amigo inseparável, do Geraldo Luiz, e de toda a família dele, né? De todos os colegas também. Aliás, ontem não deu tempo, mas hoje a gente coloca para vocês, que eu falei, aquela corrente de fé dos colegas do Marcelo na Record, desejando aí a cura dele. Hoje, se Deus quiser, vai dar tempo e a gente mostra isso aqui para vocês, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, viu, gente? Tinha um assunto aqui que eu tô... mas antes de falar da Pepe, porque a coisa tá degringolando, né? Esse casamento da Pepe com a Thalita, parece que não vai ter volta mesmo. Eu queria falar do Luciano Huck, porque olha só, devido ao número de acidentes, né, que já aconteceram aí em alguns tipos de quadro, Dança dos Famosos no Faustão, muita gente já se arrebentou, e o saltimbum do Luciano Huck, com a história do Mariano, né, que deu com a cabeça no trampolim, ele tinha um coágulo, já sabia desde pequeno, e o menino fica realmente numa situação muito complicada, foi parar na UTI. Desde isso começou a se questionar, gente, tira esse quadro fora, ele é muito perigoso, né? Ele pode matar alguém ainda, as pessoas tremem de medo, como é que faz? E aí a Globo decidiu que cai fora do ar o saltimbum do Luciano Huck. Junto com o saltimbum vai cair fora do programa do Luciano um outro quadro, mas aí eu já conto para vocês daqui a pouquinho, porque olha, em relação a falar sobre esse casamento da Thalita com a Pepe, a Thalita andou publicando uma última coisa aí nas redes sociais, não é? Onde ela detona de vez essa história. Deixa eu ver se eu acho aqui, aí a gente mostra para vocês, porque ela pede para parar de falar sobre isso, mas antes disso ela vem e bota mais lenha na fogueira. E é o seguinte, olha, segundo o site R7, ela postou ontem, não é? A seguinte coisa: obrigada a todos pelas mensagens de apoio e carinho, obrigada por me entenderem, afinal muitos me julgaram dizendo que eu estava me expondo demais, mas ninguém sabe a revolta que eu estava, que é passar pelo que eu passei, e quem fez coisa errada não fui eu, então ficou feio para quem mesmo? Na mesma postagem, a Thalita chamou o Pepe de hipócrita e ainda disse ter desejado que a relação entre as duas, que são mães dos gêmeos Enzo Fabiano e João Gael de 5 meses, poderia ter tomado outro rumo caso a cantora tivesse sido honesta. E aí a Thalita postou o seguinte: fazer o que fez sem ao menos pensar na sua esposa e nos seus 2 bebês de apenas 5 meses é ser muito hipócrita, para não dizer outra coisa. Tudo poderia ser diferente se tivesse sido honesta, mas no final quem perdeu não fui eu. A vida continua. Será fácil daqui para frente?
frente? Não, não será, mas eu vou ser forte e não deixar faltar nada para os meus filhos. Então, bem-vindo à nova vida. E depois disso, por favor, vamos morrer o assunto que o que tinha que dar já deu. Agradeço ao carinho de todos que tenham por mim e pelos gêmeos. Thalita encerrou o post usando as hashtags mãe solteira, mãe guerreira, mãe de verdade e alterou o status de relacionamento do Facebook de casada para separada. Olha aqui, Thalita, eu não acho que o assunto já deu, porque faltou o outro lado. Faltou a Pepe falar o lado dela dessa história, né? E ontem, inclusive, a gente estava pedindo aqui, eu pedi, o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, todo mundo falando, Pepe fala, Pepe dá uma entrevista, conta o seu lado da história. E ela está na linha agora com a gente e vai poder comentar tudo isso que foi postado, porque quem tornou essa história pública foi a Thalita, não é? E a Pepe vai falar agora pela primeira vez. Boa tarde, Pepe. Oi, Sônia, boa tarde. Como é que você tá? Oi, Sônia, tô indo, graças a Deus. E aí, Pepe, como é que você vê todo esse desabafo da Thalita nas redes sociais, tudo que ela andou dizendo, a última postagem de ontem te chamando de hipócrita, e aí? Olha, Sônia, eu tinha conversado com a Thalita, eu não vou ser também inocente de falar, não fiz nada, não sei o quê. Mas muita gente erra, todo ser humano erra. Então, assim, Sônia, eu não estou tirando o meu corpo fora, entendeu? Eu errei. Uma vez eu falei para você, lembra? Sônia, eu errei. Sim. Eu sei que eu estou errada, só que as coisas não são assim. Entre dois casais, a pessoa senta e conversa, entendeu? Nem que ela me batesse, nem que ela jogasse as coisas em cima de mim, entendeu? Me xingasse. Agora, pegar e ir para redes sociais, eu tinha avisado para ela. Isso ia espirrar em cima de mim, em cima dela e também das crianças. Entendeu? Eu falei, avisei para ela. Não é para colocar no Face, não faz isso. Entre quatro paredes a gente se resolve. Não dá mais, ponto, acabou. Eu fiz a merda, acabou, ponto. Eu assumo, acabou, pego minhas coisas e vou embora. Não, ela pegou e colocou na postagem. Então, assim, o que ela fez, infelizmente, todo mundo está sabendo por causa dela. Infelizmente. Sei que ela está com razão, não tira a razão dela. Qualquer mulher faria isso que ela está fazendo. Ficar nervosa, explodir, rasgar minhas coisas, jogar as coisas em cima, mas pegar a ponto de chegar, colocar no Face e se expor na mídia, porque praticamente, Sônia, eu vou deixar uma coisa bem clara. A dupla é Pepe e Neném, infelizmente, está espirrando na dupla Pepe e Neném. Eu já perdi 3 shows por causa disso. Sério? Tá entendendo? Mas graças a Deus, outros shows, eu já conversei com as pessoas, não vai cair mais, entendeu? Só que isso atrapalhou um pouco, entendeu? E ela sabe disso, eu já conversei com a irmã dela é de boa, a Tami. Então, assim, a Tami já conversou com ela falou, tá bom, eu não vou colocar mais, eu não quero mais ver você, isso, pronto, então não vou colocar mais, entendeu? Entendi. Mas antes de tomar essa decisão, não é que ela veio um pouco tarde demais, isso foi colocado na mídia. A primeira vez que você tomou conhecimento disso, o que você sentiu? Perdeu o chão? Eu não entendi isso, Sônia. Oi? Não entendi, pode repetir, amor? Eu tô falando que a primeira postagem que ela fez, já falando tudo, que ela tinha sido traída por você perdeu o chão? Você não estava mesmo esperando por isso? Olha, eu perdi o som sim. Porque assim, Sônia, eu gosto, amo demais. Não é porque a pessoa... É aquela coisa, as pessoas podem até me criticar o que eu vou falar. Não é porque a pessoa ama, a pessoa gosta, a pessoa, se você ama, se você gosta, por que você traz? Sempre tem um deslize. Eu conheço muitos casais famosos que já aconteceu isso, Sônia. E graças a Deus, hoje estão reconciliando aí, ó. Mas eu tenho certeza que a própria pessoa não divulgou. Vazou. Mas a própria pessoa não divulgou. Você está entendendo? É isso que eu queria dela, da parte dela. Foi isso que eu queria, sentar e conversar. Hoje, Sônia, tem muita gente me ligando para ir para o programa. Vem aqui para o programa. Não é que eu estou negando, Sônia. Eu não quero ficar aparecendo. Por quê? Você sabe, Sônia, a história de mim da Neném, como ninguém. Sim. Você sabe que muita gente sabe só criticar. Então eu apareci na televisão, mas não falar, ela quer se aparecer para dar uma de coitada. Ela quer aparecer para dar uma... Por mais que eu esteja falando, eu assumo o meu erro, você sabe, a negatividade é muita.
Então, Sim. eu não quero aparecer em televisão ficar falando sobre isso. Para mim, eu vou dar entrevista para você, porque você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Você foi a madrinha do nosso casamento, Claro. então eu respeito muito isso. Quando eu conversei com você, eu falei, Sônia, de boa, eu converso com você, dou entrevista assim, para as pessoas terem do meu lado. Errei? Ponto, errei. Mas quem é que não erra? Você está entendendo, Sônia? Eu dei deslize? Sim, eu assumo, bato no peito, assumo. Mas uma coisa eu vou dizer, Sônia, o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Tá entendendo? Com qualquer um pode acontecer. Sim. O Pepe, você estaria aberta para uma reconciliação. Por você não acabaria o casamento, apesar do lance da traição, é isso? Com certeza, Sônia. Com certeza. Com certeza. E a Thalita não conversa com você? Você não conseguiu um momento para ficar com ela? Hã? Isso, ela me bloqueou no telefone, ela me bloqueou. Aí eu vi que ela me bloqueou e fiquei uns 4 dias vendo que ela tinha me bloqueado, ela não me bloqueava, não desbloqueava. O que eu fiz? Eu troquei de número, aí eu converso só com a irmã dela para saber dos meninos, para saber como estavam os meninos, até mesmo para saber as redes dela, como é que ela estava. E a irmã dela já falou, olha, Pepe, ela está de cabeça quente, ela não quer saber no momento. Então, assim, eu estou dando espaço, Sônia, o que ela quer, entendeu? E é realmente isso, é dando espaço, entendeu? Para ver o que a pessoa quer. Se ela quiser uma reconciliação, quiser conversar comigo, eu estou de portas abertas para conversar para isso. Você está entendendo? Sim. Agora, Pepe, você estava muito assustado, eu comentei isso ontem aqui no programa, com a história de, no primeiro impulso, a Thalita dizer que você não ia mais ver os seus filhos. E agora? Ela falou que não ia ver, meus filhos mais, não sei o quê. Eu fiquei muito triste com isso, sabe? Muito triste, porque assim, Sônia, de coração, você sabe a minha religião, tô nem aí para quem achar ruim ou não. A minha religião, eu sou um bandista, entendeu? Sim. Você conhece o Fabiano, que é meu pai de santo. Assim, Sônia, eu falo de coração. Primeiramente, a Deus. Eu agradeço a Deus por ter meus filhos. Sim. Por ter me dado a chance de ter meus filhos. Você sabe que eu sempre quis ter criança. Eu sempre amei criança. Quando eu conheci a Thalita, nós duas sentamos e conversamos e ela aceitou. Falei, nossa, fiquei muito feliz. Meu santo, a minha mãe Oxum, ela me deu essa criança, ela deu essa criança para mim e para ela. Você está entendendo, Sônia? Sim. Ela deu para mim e para ela esse presente, que ela tanto quis. Tanto que ela, a Thalita, usava a guia no braço dela. No casamento, ela usou a guia da mãe Oxum no braço. E quando foi o resultado, deu sim, graças a Deus. E a minha mãe Oxum, tudo deu certo. E hoje essas crianças vieram para mim e para ela. Ela não pode dizer, a criança é minha. Isso ela não pode dizer nunca. A criança é só minha, a criança vai criar só eu. Não. Por mais que a gente esteja nessa situação, eu sim, bato no peito. Eu nunca vai faltar nada para os meus filhos. Nunca vai faltar nada, carinho, amor. E eu vou sempre estar ali do lado para dar tudo que eles precisam. Esse é o caminho correto mesmo, era isso que a gente estava pensando ontem aqui, que é isso, independente de separar, filho é filho e é para a vida, não é? E vocês criarem essas crianças juntas. Acho, Pepe, que tem que dar um tempo para ela, quem sabe, assentar a poeira e chegar um momento em que ela fique mais tranquila, que agora ela se recolha, não é? E até ela ficar mais calma e vocês poderem conversar realmente. Isso, Sônia, é isso que eu quero, entendeu? É por isso que agora mesmo tem uma TV querendo me ligar para mim programa. Eu acho que eu vou deixar bem claro aqui, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que Pepe Neném, a gente nunca negou de ir para televisão, de ir para TV, de falar as coisas. A gente era a primeira ainda a falar, não, a gente vai falar o que está vendo com o Pepe Neném. Só que dessa vez, Sônia, eu não vou. Por quê? Para se reconciliar com uma pessoa, Sônia, eu não preciso de ir para o programa. Primeiramente, eu tenho que reconciliar entre 4 paredes, as duas conversarem. Claro. Você não concorda comigo, Sônia? Lógico que eu concordo. Depois, se de repente vocês se reconciliam, aí vocês duas vão para os programas, dão entrevista, contam essa experiência. Tanta gente passa por esse tipo de coisa. Eu falei aqui, eu entendo todo o lado da Thalita, que sempre foi sua parceira de verdade, é uma supermãe dos gêmeos. Mas também não aprovei a história dela ter feito disso tudo, né, essa coisa pública, e não precisava de verdade. Mas sabe que eu torço por vocês, né, Pepe? Eu sei, Sônia. Obrigada, mamãe. Obrigada. Eu até falei para a irmã dela. Certo. Alô? Sônia. Oi. Estou ouvindo, Sônia. Estou ouvindo. Mas você sabe que qualquer coisa, pode ligar para mim.
entendeu? Eu só estou evitando de fazer vezes para fazer isso. Por quê? Até enquanto a gente não sentar e conversar, eu não vou, Sônia. Certo. Não adianta, eu não vou. Certo. Ô, Pepe, fica aí na linha. Eu quero te perguntar se você está morando com a neném. A Thalita te expulsou de casa, foi isso? Sim. E você tá com a neném? Sim, eu estou morando na casa da neném, Sônia. Tá, e como é que a neném tá encarando toda essa situação? Porque ela tá tão no começo da gravidez ainda, precisava de tranquilidade também. Para ela foi outro choque, não foi? Nem ela sabia que você estava falando com a sua ex? Não. Nem ela sabia, Sônia. Não sabe. Porque, Sônia, eu não vou meter, eu peço até desculpa por ter metido o nome de pessoas, entendeu? Sabe quando você estava naquela hora do deslize, eu coloquei o nome dos outros, falei o nome das pessoas em vão, peço desculpa, falei do Fabiano, falei da neném. Então, assim, as pessoas não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa quando você fala assim, ó. Eu ando com as pessoas erradas. Não, você anda com as pessoas erradas se você quer. Você entendeu? Sim. Não é que a pessoa botar uma arma na sua cabeça e você fazer o que a pessoa quer. Não, é você que quer, você que procura. Então, quem errou fui eu. Eu não bato no peito, então assim, quem tem que assumir o erro é eu, sozinha. Sim. Ô, Pepe, eu estou aqui com o Aron Tura, do site TV Foco, com o Vladimir Alves, do Buchicho também. Eles podem fazer umas perguntas para você responde? Claro, meu amor, sim. Então tá. Vlad, boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Aron, boa tarde, Pepe. Que situação, né? Tá todo mundo... Ontem eu falei aqui para a Sônia, a gente sempre noticia sobre a vida dos famosos. Mas quando envolve um amigo, uma amiga, a situação parece que toma outros rumos, pelo menos na nossa mente, né? O que eu quero saber é o seguinte, dentre tudo que você já falou, ela proibiu você de ver as crianças porque através das redes sociais ela colocou a seguinte expressão, mãe solteira, e colocou outras hashtags também na publicação. Ela está deixando você ver os meninos ou não? E como é que ficou esse distanciamento de vocês? Então, meu amor, a resposta é que ela não está deixando de ver as crianças. Ela já falou que não vai deixar eu ver as crianças. Isso foi o que ela tinha falado no momento da raiva. E até hoje ela não quer deixar eu ver as crianças. Ela já deixou recado outro dia, não foi agora. Já faz uns 3 dias atrás, ela falou, você não vai ver as crianças, mãe sou eu. Eu vou cuidar sozinha, não quero nada de você. Então, assim, eu acho que ela tem que parar e pensar que isso é na hora da raiva. Eu estou pensando assim dessa forma, que não é possível isso. E isso eu acho que na hora da raiva que ela está falando isso, que não é possível. Porque ela tem que parar e pensar, como eu estava falando para a Sônia, a criança não vem só através por ela, entendeu? Vem por mim também. O doutor Fernando fez por mim, pela PP, entendeu? E deu pela PP através da minha esposa, que é a Thalita. Você está entendendo? Então esse presente foi para as duas, não foi só para a Thalita. Agora que ela esperou a criança, ela teve as crianças. Eu sei que ela passou 9 meses ali, mas eu do lado dela, entendeu? Eu sei que ela passou por 9 meses daquela criança na barriga, as dores que ela sentiu, só que eu passei do lado dela, entendeu? Então eu tenho a participação disso. Ela não pode fazer isso. Agora, Pepe, isso também tem seus direitos garantidos na justiça, não é? Por enquanto está assim, porque ela ainda está magoada, isso, aquilo, mas não é uma situação definitiva. E se vocês não entrarem no acordo, aí você vai poder também requerer a guarda compartilhada do Enzo e do João. Isso com toda certeza, né? A justiça está aí para isso. Então, ficar sem ver seus filhos, isso é uma coisa que não vai acontecer. Quanto a isso, a Thalita pode perder as esperanças, ela pensa que os bebês são só dela. As crianças têm direito a vocês duas, tá certo? O Aron também quer te fazer uma pergunta. Boa tarde todo mundo. Oi, Pepe, tudo bem? Tenho um carinho enorme por vocês, pela sua irmã. Infelizmente a gente tem que falar disso nesse momento que é tão delicado. Mas a minha pergunta me parece que tem uma crise no casamento de vocês instalada há algum tempo. E uma das coisas que foram veiculadas na mídia é que, num primeiro momento, você estava sendo monitorada pela Thalita e que quando você fala com a sua ex, é porque você tinha consciência que estava sendo monitorada. A gente não quer ficar esmiuçando o que aconteceu, mas tinha uma crise no casamento, o que aconteceu? Você realmente tinha a noção que estava sendo monitorada pela sua esposa? O que aconteceu aí? Então, meu amor, então na verdade, foi o seguinte, há muito tempo atrás, uma ex minha me deu um oi. E eu respondi, infelizmente eu respondi, falei, oi, tudo bom? Como é que você tá? Ela falou, tudo bem.
E eu falei para ela, não, beleza, foi isso que aconteceu. Ela realmente viu isso, a Thalita viu isso. E não viu nada demais falando com a minha ex. Entendeu? Eu falei, a coisa toda é que eu falar com minha ex foi o maior erro da minha vida ter falado com a minha ex. Então, assim, a Thalita já estava conversado comigo há um pouco tempo atrás. Ai, eu tô de olho em você, não sei o que, você sabe que eu sou boa, você acha que eu sou trouxa. Tipo assim, me hackeando. Você tá entendendo? A realidade é essa, me hackeando. Ponto. Só que é uma coisa que ela não poderia fazer, porque todo mundo sabe disso. Nenhum casal tem o direito de hackear o celular do outro. Essa é a realidade, entendeu? Se eu quisesse ir na delegacia ter feito isso, eu poderia ter feito isso, vocês sabem disso. Então eu não fiz por amor, eu não fiz porque por causa do meu erro. Eu não fiz pensando nas crianças, porque, entendeu, eu poderia prejudicá-la. E ela não poderia fazer isso, entendeu? Sim. Agora, Pepe, tem uma coisa que foi muito comentada, que é a seguinte: você diz que não traiu porque você não teve nada de corpo com essa ex. E as pessoas dizem, traição é traição. Só o fato de você estar se envolvendo com a outra, conversando com a ex, pelo telefone, a sua mulher ouvindo, já seria um caso de traição. Qual é a sua opinião agora? Você mudou de opinião? Você continua achando que você não traiu? Foi um vacilo? Foi um erro? Como é que você se coloca transparentemente para o público nessa história? Pepe? Caiu nossa ligação? Tá aí? Caiu? Tenta com ela, porque essa pergunta é importante. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Muito que pertinente, coisa, né? Essa pergunta que todo mundo tá... Esse é o ponto que todo mundo questiona. Porque eu acompanhava ontem o programa, eu sempre estou assistindo também, e aí vocês estavam falando exatamente sobre isso, né? O que é a traição? Ela é uma traição física, ela é uma traição psicológica? Tem uma graduação, né? Eu acho que traição é o que já estava... O que todo mundo diz, né? Traição é traição. Agora, sobre o que a Pepe está batendo muito na tecla, que as pessoas estão criticando. As pessoas, elas criticam quando não tem um motivo. Imagina, então, quando tem um motivo, né? Sim. Então, nesse momento, eu acho que ela vai ter que se resguardar bastante para lidar com isso. Bom, Pepe voltou para a linha, a gente está falando de traição. Como é que você vê o que aconteceu com você? Então, Sônia, parando para pensar, realmente, Sônia, para mim, hoje, estou parando para pensar, foi uma traição, sim. Foi traição. Foi traição. Eu acho que mesmo pelo celular, é uma coisa que eu estava parando para pensar, Sônia, por isso que eu falo, as pessoas não podem julgar a outra. Você está entendendo? Do mesmo jeito, você aponta o dedo assim, ó, aponta para frente, mas tem 3 dedos voltando para você. Você está entendendo, Sônia? Então as pessoas só gostam de julgar a outra. Realmente, eu parando para pensar, realmente, foi uma traição. Tá. Por mais que eu não tive nada carnal, nada com a pessoa, eu juro, não tive nada com a pessoa. Realmente foi traição, entendeu? É a mesma coisa. Tem gente que fala, é a mesma coisa, Sônia, as pessoas que me julgam, mas tem pessoas lá, tem pessoas que estão ouvindo eu agora, e realmente isso também acontece comigo. Pega o celular, vê um rapaz pelado, vê lá, vai lá e fica vendo coisas que não tem que ver, e é casado. Pra mim isso é uma traição. Você tá entendendo? Pessoa que fica falando no telefone, pessoa que vai, que fica vendo coisas no telefone, que eu conheço, pessoas assim, entendeu? Pra mim também é traição. Você tá entendendo? É mais julgar a outra, fácil. Você tá entendendo? Na hora de julgar a pessoa, todo mundo ri. Mas ninguém sabe que aquela pessoa que está rindo faz a mesma coisa. Você tá entendendo? Entendi. Pepe, já que você não está conseguindo falar com a Thalita, você queria deixar alguma mensagem aqui no ar, porque com certeza ela está assistindo o programa? Com certeza, eu quero sim deixar assim. Ela sabe muito bem, a irmã dela sabe muito bem. Eu gosto muito da Thalita, amo a Thalita. O que aconteceu foi um erro, sim, foi um erro que eu fiz. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto muito, para isso acabar assim. E outra coisa, se ela quiser conversar comigo, ela tem as portas abertas. A irmã dela sabe aonde me procurar, ela sabe onde me procurar, Sônia. A irmã dela tem meu telefone, ela sabe onde me procurar. No dia que ela tiver com a cabeça fria, quando ela tiver o coração, eu quero conversar com a Pepe, ponto, a gente sempre conversa. Eu estou aqui para isso. Se ela quiser conversar comigo, a gente sempre conversa.
Tá certo, então, Pepe, eu espero que essa conversa realmente aconteça, vocês se acertando, vão continuar junto ou não, mas eu acho que um olho no olho é a melhor coisa, realmente, para se tomar uma decisão que é tão importante na vida das duas e na vida dos pequenininhos também, né? Boa sorte para você, pensa realmente em toda essa história aí, vamos esperar que a Thalita se acalme, tá ouvindo a gente, viu, Thalita? Pensa 10 vezes, ela tá a fim de continuar, gosta de você, reconhece o erro, isso também é muito importante, de repente, pelo menos vale a pena uma conversa muito franca e muito sincera, afinal, o que vocês construíram juntas foi uma família, e uma família muito linda, na verdade, tá? Pepe, beijo, viu? Um beijo, Sônia. Um beijo para todos. Um beijo. Tá bom, então. Tchau, querida. Até, viu? Bom, é isso, né? Vamos esperar agora. Né? Ela desistiu da história que traição de corpo não foi, agora ela reconhece, quer dizer, parou, pensou, e vamos ver se a Thalita, depois que tiver mais calma, sentar a poeira, ela possa conversar e elas possam se entender, ou para ficar juntas ou não, e não misturar os filhinhos nessa história. É direito da PP criá-los também, tá certo? Bom, agora, antes de vocês chegarem, a gente estava falando do Marcelo Rezende, que desistiu da quimioterapia. Você se espantou? Espantei muito, na verdade. Todo mundo está espantado. Tá todo mundo espantado. Essa notícia repercute muito, porque as pessoas, inegavelmente, têm um carinho grande pelo Marcelo, e ele está sendo muito transparente. Como ele está sendo muito transparente e dividindo com todo mundo o processo de tratamento, ninguém fazia ideia de que ele não estava no processo de tratamento, que eu posso dizer assim, natural, o mais comum, que é o da quimioterapia. É o tradicional, né? O tradicional. Agora, eu não sou médico, claro, mas assim, eu já vi outras, não só câncer, outras doenças sendo tratadas com esse tratamento. Não dá para dizer se é eficaz ou não, mas o tratamento alternativo de reduzir a questão do açúcar, né? Porque diz que o tumor se alimenta do açúcar, mesmo, mas né? chama atenção, né? Com toda certeza, viu? Olha, segundo um médico entrevistado, deixa eu ver aqui o nome dele, o câncer no pâncreas é considerado muito agressivo, não é? E quem explica é o médico Lucas dos Santos, oncologista do BP Mirante. Ele não critica o uso dos tratamentos alternativos, como meditação e dieta cetogênica, que é a tal dieta de proteína e gorduras, a qual o Marcelo aderiu. Mas ele ressalta que eles devem ser feitos juntamente com a quimioterapia. E o doutor diz o seguinte: não existem provas contundentes de que esses métodos tenham resultado no tratamento do câncer de pâncreas, mas como também mal ele não faz a nenhum paciente, você como médico não proíbe, apenas não recomenda com o mesmo afinco com o que indica a quimioterapia. Então eu acho que dá para ficar bem claro. Claro, os médicos, eles indicam e não querem que se abra mão, mesmo para quem quer ir pelo caminho alternativo, do tratamento tradicional, que é um tratamento que sabe que surte efeito. Pode não ser 100%, mas ele surte efeito, ele é concreto, né? Mas vamos ver, depende do organismo de cada um também, né? Como disse o médico, aliado à quimioterapia, esse tratamento que ele está sendo submetido agora não faz mal. Mas assim, essa dieta da proteína é muito polêmica. Já vem de muitos e muitos anos. Até o Dr. Atkinson, dos Estados Unidos, que morreu, era adepto dessa dieta, vendeu inúmeros livros, e a gente sabe que essa dieta ocasiona alteração na pressão, problemas, quem tem problemas com muito sal, porque vai muita carne. Ela é extremamente monitorada, essa dieta. Então. E assim, é uma decisão pessoal do Marcelo, a gente tem que respeitar, como respeitamos e estamos respeitando, e vamos fazê-lo até o final, né? E vamos torcer assim para que dê certo, seja curado. Mas deixa a gente preocupado, porque a gente vê inúmeras pessoas também que abandonam os tratamentos por conta de diversas patologias, porque a gente sabe que a quimioterapia é muito agressiva. Nossa. A pessoa fica muito mal, a pessoa você fica debilitadíssimo, né? Parece que você levou uma surra. Inclusive a os perda pacientes de peso, falam. né? A gente estava acompanhando as fotos O do Marcelo, dele, o abatimento, mas se ele passou por uma única sessão, eu não posso avaliar o grau do que significa uma única sessão no corpo, em perda de peso. A sessão é de 7 dias, pois né? Durante uma semana, né? 7 dias. Agora, ele estava perdendo peso aí, principalmente por essa dieta, possivelmente, que ele já vem adepto aí, né? A questão... Eu acho que tudo foi, né? No começo, o choque, o tratamento, a dieta, tudo. Pois é, então, E realmente. como é que faz para regredir
o câncer? Não é só com essa dieta que ele vai conseguir regredir. Então, o Dr. Lair Ribeiro, que é um grande médico aqui no Brasil, de forma internacional, ele recomenda a dieta cetogênica, assim, para esses casos de câncer, porque é muito simples a equação. É a história de que os tumores se alimentam de açúcar, então você tira o açúcar dessa dieta, tira o açúcar do seu organismo, eles não vão ter do que se alimentar, eles começam a morrer, os tumores começam a diminuir, até que eles realmente deixem de ficar ativo, deixe o câncer, né, acaba. Esse é o princípio. Claro que tem mil outras coisas aí no meio que o médico poderia explicar melhor do que a gente, mas basicamente é isso, faz muito esse sentido, tipo de coisa. A explicação faz muito sentido, e a gente não pode esquecer, e eu acho que nem dá para questionar isso, que o Marcelo Rezende está sendo assistido por um time de médicos de primeira, porque recurso ele tem. Aliás, ele é muito esclarecido também. Quem está acompanhando tudo, deixa eu ver se eu acho aqui, quem está acompanhando tudo de perto, vocês sabem que é o Geraldo Luiz, né? E o Geraldo, a semana passada, se eu não me engano, ele publicou um livro que eu até tenho em casa e faz um tempo. É um livro muito bom, eu acho que quem puder, quem tiver familiar com esse problema, quem tiver com câncer, poderia ler também, que é de um médico francês e que é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vê se vocês acham aí, eu vou tentar entrar no Instagram do Geraldo. E esse médico, ele fala a mesma coisa do Lair Ribeiro, entendeu? Ele também era, na verdade, a favor. Ele começou a estudar tudo isso porque ele tinha câncer no cérebro. Ele era médico, teve câncer no cérebro e ele sobreviveu aí anos e anos justamente por conta disso. E olha, aqui no cérebro, né? Nossa, é muito complicado. E realmente, deixa eu ver aqui, realmente ele conseguiu essa coisa toda. É a dieta. Então, cadê? Mas eu tô aqui tentando achar a capa do livro, porque eu lembro que ele postou e eu falei, nossa, eu tenho esse livro, mas eu acho que ele acabou tirando. Dá uma procurada aí. Até porque isso faz algum tempo já, a capa do livro que ele postou? Não, eu acho que foi a semana passada que ele postou a capa do livro desse médico, não é? E ele dizendo exatamente isso. Olha, há 5 dias o Geraldo Luiz postou uma foto na internet do livro Anticâncer, Prevenir e Vencer usando Nossas Defesas Naturais, do médico francês David Servan Schreiber, que morreu em 2011, é que ele morreu. Na obra, o autor conta a própria história. Diagnosticado com câncer no cérebro, ele seguiu o tratamento com químio e radioterapia que fizeram o tumor regredir. Porém, voltaram, né? Com a reincidência da doença, aí o Dr. Davi buscou tratamentos alternativos, como mudanças alimentares e de hábitos de saúde. O livro do Dr. Servan Schreiber segue muitos dos preceitos do Lair Ribeiro, adotados pelo Marcelo Rezende nessa nova fase, inclusive a sugestão de cortar açúcar e carboidratos da dieta, porque carboidrato vira açúcar, né? Carboidratos da dieta e iniciar o hábito de meditação. Esse é o livro, né? Agora aí, ó, tá com uma edição atualizada, eu tenho a anterior, eu tenho acho que é 2007, por aí, né? E aí o relato de um médico que lutou contra a doença e inventou uma nova maneira de viver. Esse é o livro, e esse livro é que o Marcelo Rezende leu, que o Geraldo Luiz também leu, também está lendo aí, não é? E diz o seguinte: esse médico francês pregava que os tratamentos alternativos não poderiam substituir a medicina tradicional, mas complementá-la. Ou seja, Rezende deveria continuar o tratamento quimioterápico e aliá-lo à nova alimentação e às preces, tá? Porque o Dr. Servan, ele também não elimina o lado da fé de jeito algum, ele também se segurou nisso, foi realmente para a dieta cetogênica, para cortar o açúcar, cortar carboidrato que vira açúcar no organismo, mas ele fez as sessões de quimioterapia. Né? Dá para aliar tudo, ele descobriu esse caminho que o Marcelo está seguindo agora, mas sem a quimioterapia, ele descobriu quando houve a reincidência da doença. É isso que espantou. E com isso, ele conseguiu uma sobrevida muito grande. É o fato o que espanta não é o fato dele estar adotando um tratamento alternativo. O que espanta é ele não aliar a medicina
abandonado o tradicional, ao tratamento alternativo, porque a gente sabe que o espiritual, a fé, a cabeça, a gente sabe que a cabeça da gente tem um poder enorme, inclusive para criar doenças, né, impulsionar a saúde. É isso que chama atenção. Ele não está com os dois nesse momento, ainda a gente sabe que câncer é veloz, né? Quem sabe ele está com esse livro, talvez ele leia e releia e de repente possa resolver unir as coisas. Mas eu acredito que ele não aguentou mesmo a sensação da quimioterapia. Ele falou para mim, eu não quero isso. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu não quero. Né? Vou ficar com a minha fé, que é daí que ele acredita que vem a mesma cura e pode ser, e vou ficar com tratamento alternativo. Vamos ver, ele está há muito pouco tempo nessa batalha contra o câncer. Vamos ver o desenrolar dessa história, que caminho, de repente ele volta atrás, de repente, né, ele vai querer continuar. A gente não sabe, a gente só pode rezar por ele e torcer demais para que essa cura chegue logo. Olha aqui, após acidente com famosos, Luciano Huck perde o saltimbum e de quebra vai junto soletrando. Eu nunca vi acidente soletrando, eu falei, não quebra a língua de ninguém. Não quebra a língua de ninguém, mas o soletrano também vai dançar uma pena, um quadro legal. Agora também, o saltimbu acho que já devia ter saído mesmo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas agora deixa eu começar com os nossos recadinhos do bem, vou conversar com a Lívia e vamos falar de o saltimbum. Dois dos maiores sucessos, né, do programa do Huck, do Caldeirão do Huck, saltimbum e de quebra o soletrando, porque foi após uma série de acidentes com o famoso que o saltimbum, a competição de saltos ornamentais entre celebridades, foi escanteado em 2017, né? Porque em 2016 houve aquele grave mesmo, gente, acidente com o sertanejo Mariano. E foi esse acidente que acendeu a luz vermelha na Globo com relação ao quadro. Mariano encobriu um cisto no cérebro ao ser internado após sofrer a queda do saltimbum, mas o tumor benigno foi a causa do sertanejo, parceiro de Munhoz, ter ficado por 4 dias na unidade de terapia intensiva. Ao bater com a cabeça depois de um salto no trampolim, um inchaço com líquido no seu interior acabou se rompendo. Mariano levou 10 pontos na cabeça e deixou o pessoal da Globo muito preocupado. Vamos girar e a gente volta já para comentar aqui na nossa roda com o Arontura e também com o Vladimir Alves. Um minutinho. Voltando aqui ao nosso programa, eu achava mesmo que o saltimbum deveria sair do ar. Gente, foi por muito pouco que não aconteceu uma tragédia. Para que arriscar de novo? Mas tem gente que nunca concordou com isso, que achava o quadro muito legal e que acidentes acontecem, mas pode custar a vida de alguém, né? Como é que você via essa história? Eu falei aqui no Rodão do Ano Novo que eu gostaria de ver uma nova edição do saltimbum. Ah, você era um desses? Eu não lembrava. Você é a pessoa que a gente vai bater, então? Ou é mentira? Artisticamente, o quadro é bonito, rende, dá audiência, as pessoas acabam aprendendo. Faz com nadadores, mas tem o perigo dos profissionais. É a questão de querer, da vontade de ter sempre as celebridades para atrair a atenção, para fazer alguma coisa. Entende, isso é super comum. A minha opinião é que seria quase que irresponsável, seria irresponsável a emissora insistir num quadro desse, ainda mais falando de um programa que vai ao ar à tarde, no sábado, e colocar a vida em risco, né? Eles ficaram de cabelos em pé. Se o Mariano se machuca, acontece alguma tragédia, gente. Acabou ali, né? O que vai acontecer? Poderia ter levado, tido outro rumo. Mas assim, são dois... não foram, não houve um check-up efetivo, acredito eu, em relação aos participantes, porque como é que não descobriram? Ele não contou que tinha um cisto no cérebro e aí tudo bem, vai embora. Ainda mais eu acho que ele nem lembrava, né? Era coisa de infância, não era? Desde a infância ele monitorou a vida toda. Que a Sônia Abrão tá falando, a Globo ela tem isso como um procedimento de todos os quadros em todos os reality shows. A gente sabe da história do Big Brother. Como descobriram, né? Como, né? O que passou aí? Será que falaram, é uma coisa que tá aí, tá tudo bem, vamos tocar o barco? Fala que ele encobriu. E a gente sabe, o exame revelaria. Pois é. E na época, inclusive, do acidente, é inegável. A imprensa hoje é muito rápida, mas também teve aquela tentativa de abafar o caso, de não se falar muito sobre a história. Enfim, tomaram a decisão correta. Também acho. Agora, em relação ao soletrando, eu já não sei se é tão correta assim. Nossa, eu não acho nem um pouco correta. Exato. O Caldeirão também deixou de lado nesse ano o soletrando. Após muitas edições envolvendo escolas de todo o país, rendendo até licenciamento de produtos, a
a competição perdeu a vez na atração do Luciano Huck. A saída do Soletrano e do Saltimbum são atribuídas ao projeto de reformulação do Caldeirão, com a chegada de novidades como o game Quem Quer Ser um Milionário, que é legal, mas não é tão legal quanto é o Soletrando, né? Exato. A Globo confirma que não há previsão nesse ano para a volta do Saltimbum e do Soletrando. E o Soletrando tinha a previsão de voltar ao ar, mas está na fila. Envolvia Mas o pessoal competição acredita que de não- escolas, Não vários é. alunos em todo o Brasil. Tudo bem, deixar Valorizar o nossa Saltimbum de língua, lado. Né? Tão Gente, destruída isso na é tão internet. bacana. Mas o Soletrando não. Eu acho que o game show, o gênero de game show no nosso país, e a Rede TV tem, o Silvio Santos queria voltar com o Show do Milhão, é o gênero de programa que eu sempre E a gente tem acho aqui o incrível. mais legal, Tem. que é o Céu Céu é é o o Limite, Limite, que tá indo Marcelo de super Carvalho, bem. né? Que tá indo super Mas bem. acho que esse é o gênero de programa que favorece o pessoal daí do outro lado da tela, porque a gente aprende junto, né? É legal. E o Quem Quer Ser um Milionário, é a minha opinião, eu acho que não ficou legal. Acho que o formato é muito legal, mas a gente viu um formato muito idêntico com o Silvio Santos, e o que a gente espera do Luciano Huck ali é um pouco mais de suspense e carisma para você ficar preso ali. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Não tem traquejo pra fazer. Assiste o Marcelo de Carvalho. Que até boa. o Silvio Santos elogiou, disse que vai levar embora daqui, vai não. A Globo deveria Acho difícil ele pegar, hein? Eu também acho. abrir mão desse formato, desse reality show, desse game show, ou devolve para o Silvio Santos fazer o Show do Milhão, ou manda aqui para a Rede TV, para o Marcelo de Carvalho, ou então manda para a Band e para o Datena. Porque os Boa, três são boa. três O Datena excelentes fez apresentadores. muito bem, Nossa, realmente. é verdade. Mas o Luciano Huck, para fazer o Quem Quer Ser o Milionário, não tem traquejo, ele não sabe levar o samba. Não deu certo, eu acho que vai ser um fiasco manter só o Quem Quer Ser o Milionário e abandonar o Soletrando. O Saltimbum a gente até dá um desconto, porque pode envolver aí algum não, acidente. vai tarde. Mas vai o Soletrando tarde. é bom. Quer fazer quadro de piscina, chama o Xuxa, né? Chama ex-nadadores, campeões que querem reviver aí as performances, arruma um atrativo a mais, joga no quadro e vambora. Mas assim, Põe com o os júri de amadores... celebridades, já vai atrair, né? Olha, que ideia E bárbara. pronto, a gente já construiu o um quadro. júri está sendo de celebridade. Pronto. Ou então coloca pra nadar. Quem atravessar o rio Tietê ganha. Acho que não vai terminar a Não, prova. ninguém vai, viu? Gente, olha, falando em Silvio Santos, lembra que nós comentamos aqui que o Thiago Abravanel, a Globo ia dar um programa para ele, né? E aí todo mundo ficou, nossa, mas qual, como, o que será e não sei o quê. Será que é aos domingos também? Será que o Silvio não vai pegar o Thiago antes da Globo, porque o neto é dele, pode ser o sucessor, aquelas coisas todas. E aí já se sabe que realmente ele, e eu achei uma tremenda sacada da Globo, porque ele é quem vai ser o apresentador da nova temporada do Super Pop. Não, o Super Pop é da Luciana. É porque é tudo com pop, Sônia Abrão, não tem É o problema Popstar, errado. né? É o Popstar, exatamente. Inclusive, Popstar que já rolou no SBT há muitos anos. Então Revelou confundir os nomes. Ruge, revelou Brothers. O outro lado é os Bros, exatamente. O Bros e tudo mais, né? Então, ele é que vai ser o apresentador. Eu achei a escolha bárbara. Ele é ao lado é da- mil vezes melhor. Ele Fernanda vai Lima. ficar com a Fernanda É Lima? assim, Não, vai. é ele Não, que vai tem ser. a Fernanda Ah, que Lima. pena. Tira ela. Deixa Não, ela ela é no linda, sexo. deixa a Não, Fernanda eu também linda. acho ela linda. Mas ela nunca foi legal no que no vai Popstar. acontecer? Ele seria show, ele não precisa de ninguém com ele, gente. A história do que acontecia, né? A Fernanda Lima a gente ama no Amor e Sexo. Quando a Sim. gente vê no Superstar, que era o programa anterior Exatamente. de bandas, a gente sabia que o formato já não era muito bacana. Ali, né, ela ficava engessada. Agora, Não, ficava Sônia, chata mesmo. Ficava chata. Uhum, chata mesmo. Tem que justificar. Ficava chato porque o formato também não ajudava muito ali, né? E agora ele é um co-apresentador que eles estão chamando, né? Que é a pessoa que fica nos bastidores. A Fernanda Paes Leme já fez esse trabalho. É o Maroni no programa É o Xuxa, Maroni, no Dança ele Brasil. vai ser o repórter o dos co-apresentador. bastidores. Mas eu não sei se pro Thiago Abravanel, e aí quem não gosta, que me desculpe, eu acho que é a minoria que não gosta dele, sei, eu acho que é minoria. muito... Fernanda Lima Ou se então segura. a Globo tá esquentando ele para uma atração própria. Igual a do Record final de fazendo semana. com o Maroni. Igual a Record tá fazendo Fazendo com o uma Maroni. escada também aí. Também acho. Mas Eu é acho que por coloca aí. ele do lado ali, do lado da Fernanda Lima, que já Sim. tem a experiência, ele vai se desenvolvendo. E o Silvio Santos, qualquer um, se eu pudesse estar no lugar dele, claro, deixa ele lá na Globo, vai testando, ele vai fazendo Quando ele sucesso estiver ali, bem no ponto. pega de volta e põe no SBT. Calma aí. Até porque chega na frente do juiz, o meu
Neto, você não vai deixar de desfazer o contrato com a Poderosa. Exatamente, Você desfaz, né? assina com o SBT e tá tudo certo. Olha o sobrenome, Né? olha o sobrenome, né? O sobrenome tá aí, Imagina, né, na gente, televisão, não que sai. é isso, E viu? as filhas do Silvio Santos também, né, Sônia? Aham, Estão claro. se espalhando aí no SBT, teve Pô, ontem segunda, foi ontem. Foi que ontem. a Rebeca estreou É. no Roda Foi. Roda, né? Gente, o pessoal achou demais a voz dela e da Patrícia muito parecidas, né? Minha sobrinha perguntou, tio, é a Patrícia? Eu falei, não, é a engraçado. Rebeca. Ela já tem uma semelhança Já, muito. física mesmo. E foi muito legal poder curtir a estreia dela aí. Primeiro dia é fogo, É fogo. né? Não, mas ela já tá mais solta. Mas ela tá, eu também achei. Aquele Daquela caldeirão primeira vez da que ele sorte pegou ela foi uma surpresa. boa escola pra ela. Ela já foi a co-apresentadora, como a gente estava falando aqui, do Aham, Silvio Santos. foi, Quando ele pegou a filha de surpresa e falou, Exatamente, vem aqui. Vou Vamos mijar. coração? E ela ensaiou muito, muito e já tá pegando Já tá, pique já tá indo. de verdade, viu, gente? Bom, tem mais notícias sobre a Ticiane e o César Tralli? O quê? Ah, você não A gente já viu? deu. E uma noivado. brincadeirinha. Que brincadeirinha? Que rolou hoje na hora do almoço, as pessoas... Eu acho que ele vai pro Dança eu em tava Brasil. almoçando. Acho que ele vai pro Eu Dança não em vi Brasil. nada. Ele vai, Vlad? Eu pro acho. Dance? Por quê? Porque o Imagina! flagra, se for o flagra, olha lá. Ele canta e dança. Patina, né? Olha o Fernando, o pai dela. Seu coração é meu e o seu é seu também. Meu Deus, virou cantora, é uma dupla agora? É uma dupla. E tem um outro vídeo também, ele de chapéu dançando. Por isso que eu Sério? falei que ele pode ir pro Dança em E a Brasil. da história do Barato. almoço que eu ia contar aqui pra vocês é que hoje, na hora do almoço, tem aquela troca ali do Evaristo Costa com o César Tralli no jornal local. Então, falando do jornal hoje, dos dois telejornais. Sim. E o Evaristo Costa tomou a atitude de comentar o noivado do César, parabenizou. Sim, claro. E aí os internautas ficaram em polvorosa, falou pra Ticiane Pinheiro da outra emissora, sabe aquelas que coisas, bobagem, aquelas bobagens. Como se não que existisse, bobagem, Pois né? é. gente. E o César Tralli tá tão apaixonado, gente, que ele fala a Ticiane Pinheiro, o sorriso dele, né? A aparência. Não cabe no rosto consegue mais, segurar. atravessa. Bateu do outro lado da cabeça. Domina. aquela coisa. Olha aqui, vamos ler o que ele colocou. Aliança eterna é meu maior compromisso para essa data especial, que foi o dia do noivado deles. Demos um importante passo. O próximo passo será ao altar. Meu amor sincero pela Tice se estende a Rafa, que é a filhinha dela, a família toda. Estamos mais unidos do que nunca e abençoados por Deus. Nossa história traz uma grande lição. Não desista do amor, nunca, mas tenha sabedoria, humildade, verdade, honestidade na condução dos seus atos e propósitos. Amar é uma dádiva, mas é também um desafio diário. Muito obrigado, vida. Te amo e te honrarei. Feliz Dia dos Namorados, feliz Dia das Noivas. Tice e César vão casar e a outra ele marcou a Tice para receber a mensagem. Muito legal, né? Poeta, né? Esse César Tralli, né? Parece namoro de novela, É. parece. O pessoal ama. Eu essas senti coisas. falta das luas. Que Ele luas? sempre coloca duas lembra luas, quando duas foi metades. uma dica naquela Mas eu época acho que de era Londres. até o noivado, aquelas luas. Agora, como eles já têm essa aliança Agora já eterna, são a como ele lua. falou, E a Ticiane Pinheiro também relatou aí na internet, fez um depoimento, Foi o que a gente né? mostrou aqui. Diz que é pra sempre agora, Sim, né? Enquanto é. dure, mas que é pra sempre. Não, ela falou que não é enquanto dure, não. É que é pelo- pra sempre mesmo. Ela porque ela inverteu o descobriu, verso do Vinícius. Que lá. ela tá mais madura, né, É, agora, e por isso... exatamente. Não foi aí que o Faustão olha, às vezes apareceu? separação faz muito bem, né? Separação dói, né? Mas faz... Dói, mas faz bem. Assim, aí se você resolve voltar em outras bases, o pessoal já deu valor para a relação, já sabe onde pisou na bola, já sabe o que funciona e o que não funciona, então pode voltar aí sim disposto a tudo para dar certo, que é o que está acontecendo com eles mesmo. Muito legal. não viu, foi nessa gente? festa que o Faustão apareceu? Ele foi no Foi no aniversário aniversário dela. aqui, É o olha. aniversário, né? Mas pouca coisa, Prestígio, hein? Não é A gente mesmo. nunca viu o Faustão indo em festa? Ele não Muito aparece difícil, ele não Muito aparece raro, né? mesmo. Exatamente. Que consideração, viu? hein? Que consideração com a Ticiane Pinheiro, Já que tá ganharam com tudo. micro-ondas, né? Olha aqui, gente, já a gente vai falar para vocês também que teve uma outra comemoração aí do César Tralli, da irmã dele, tá? E o nascimento da Helena, a filha do sertanejo Hudson, também nasceu em Nova York como o irmãozinho mais velho que está completando 4 anos agora. E a Eliana, que hoje cedinho estava postando mensagem
né, dizendo que tudo pelos nossos filhos, qualquer sacrifício, porque ela está com muita vontade de tomar um solzinho, de sentir um vento no rosto. Ela está fechada, né, num apartamento de hospital, sem poder levantar, mas é o que ela está falando, tudo pelos nossos filhos. E vai dar certo. Já ela entra no 6º mês, né? Eu estou de olho em você, no seu querer. Você sabe que eu sou boa, você acha que eu sou trouxa. Tipo assim, me hackeando. Você tá entendendo? A realidade é essa. Me hackeando. Ponto. Só que é uma coisa que ela não poderia fazer, porque todo mundo sabe disso. Nenhum casal tem o direito de hackear o celular do outro. Essa é a realidade. Entendeu? Se eu quisesse ir na delegacia ter feito isso, eu poderia ter feito isso. Vocês sabem disso. Então eu não fiz por amor, eu não fiz porque por causa do meu erro. Eu não fiz pensando nas crianças. Porque, entendeu? Eu poderia prejudicá-la. Ela não poderia fazer isso, entendeu? Sim. Agora, Pepe, tem uma coisa que foi muito comentada, que é a seguinte: você diz que não traiu porque você não teve nada de corpo com essa ex. E as pessoas dizem, traição é traição. Só o fato de você estar se envolvendo com a outra, conversando com a ex, pelo telefone, a sua mulher ouvindo, já seria um caso de traição. Qual é a sua opinião agora? Você mudou de opinião? Você continua achando que você não traiu? Foi um vacilo? Foi um erro? Como é que você se coloca transparentemente para o público nessa história? Pepe? Caiu nossa ligação? Tá aí? Caiu? Tenta com ela, porque essa pergunta é importante. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Muito que coisa, né? Essa pergunta que todo mundo tá... Esse é o ponto que todo mundo questiona. Porque eu acompanhava ontem o programa, eu sempre estou assistindo também, e aí vocês estavam falando exatamente sobre isso, né? O que é a traição? Ela é uma traição física, ela é uma traição psicológica? Tem uma graduação, né? Eu acho que traição é o que já estava... O que todo mundo diz, né? Traição é traição. Agora, sobre o que a Pepe está batendo muito na tecla, que as pessoas estão criticando. As pessoas, elas criticam quando não tem um motivo. Imagina, então, quando tem um motivo, né? Sim. Então, nesse momento, eu acho que ela vai ter que se resguardar bastante para lidar com isso. Bom, Pepe voltou para a linha, a gente estava falando de traição. Como é que você vê o que aconteceu com você? Então, Sônia, parando para pensar, realmente, Sônia, para mim, hoje, estou parando para pensar, foi uma traição, sim. Foi traição. Foi traição. Eu acho que mesmo pelo celular, é uma coisa que eu estava parando para pensar, Sônia, por isso que eu falo. As pessoas não podem julgar a outra. Você está entendendo? Do mesmo jeito, você aponta o dedo assim, ó, aponta para frente. Mas tem 3 dedos voltando para você. Você está entendendo, Sônia? Então as pessoas só gostam de julgar a outra. Realmente, eu parando para pensar, realmente, foi uma traição. Tá. Por mais que eu não tive nada carnal, nada com a pessoa, eu juro, não tive nada com a pessoa. Realmente foi traição, entendeu? É a mesma coisa. Tem gente que fala, é a mesma coisa, Sônia, as pessoas que me julgam, mas tem pessoas lá, tem pessoas que estão ouvindo eu agora, e realmente isso também acontece comigo. Pega o celular, vê um rapaz pelado, vê lá e fica vendo coisas que não tem que ver, e é casado. Pra mim isso é uma traição. Você tá entendendo? Pessoa que fica falando no telefone, pessoa que vai, que fica vendo coisas no telefone, que eu conheço, pessoas assim, entendeu? Pra mim também é traição. Você tá entendendo? É mais julgar a outra, sabe? Você tá entendendo? Na hora de julgar a pessoa, todo mundo ri. Mas ninguém sabe que aquela pessoa que está rindo faz a mesma coisa. Você tá entendendo? Entendi. Pepe, já que você não está conseguindo falar com a Thalita, você queria deixar alguma mensagem aqui no ar, porque com certeza ela está assistindo o programa? Com certeza, eu quero sim deixar assim. Ela sabe muito bem, a irmã dela sabe muito bem. Eu gosto muito da Thalita, amo Thalita. O que aconteceu foi um erro. Sim, foi um erro que eu fiz. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto muito, muito, para deixar acabar assim. E outra coisa, se ela quiser conversar comigo, ela tem as portas abertas. A irmã dela sabe aonde me procurar, ela sabe onde me procurar, Sônia. A irmã dela tem meu telefone, ela sabe onde me procurar. No dia que ela estiver com a cabeça fria, quando ela tiver o coração, eu quero conversar com a PP, ponto, a gente sempre conversa. Eu estou aqui para isso. Se ela quiser conversar comigo, a gente sempre conversa.
Tá certo, então, Pepe, eu espero que essa conversa realmente aconteça, vocês se acertando, vão continuar junto ou não, mas eu acho que um olho no olho é a melhor coisa, realmente, para se tomar uma decisão que é tão importante na vida das duas e na vida dos pequenininhos também, né? Boa sorte para você, pensa realmente em toda essa história aí, vamos esperar que a Thalita se acalme, está ouvindo a gente, viu, Thalita? Pensa 10 vezes, ela está a fim de continuar, gosta de você, reconhece o erro, isso também é muito importante, de repente, pelo menos vale a pena uma conversa muito franca e muito sincera, afinal, o que vocês construíram juntas foi uma família, e uma família muito linda, na verdade, tá? Pepe, beijo, viu? Um beijo, Sônia. Um beijo para todos. Um beijo. Tá bom, então. Tchau, querida. Até, viu? Bom, é isso, né? Vamos esperar agora. Né? Ela desistiu da história que traição de corpo não foi, agora ela reconhece, quer dizer, parou, pensou, e vamos ver se a Thalita, depois que tiver mais calma, sentar a poeira, ela possa conversar e elas possam se entender, ou para ficar juntas ou não, e não misturar os filhinhos nessa história. É direito da PP criá-los também, tá certo? Bom, agora, antes de vocês chegarem, a gente estava falando do Marcelo Rezende, que desistiu da quimioterapia. Você se espantou? Espantei muito, na verdade. Todo mundo está espantado. tá todo mundo espantado. Essa notícia repercute muito porque as pessoas, inegavelmente, têm um carinho grande pelo Marcelo e ele está sendo muito transparente. Como ele está sendo muito transparente e dividindo com todo mundo o processo de tratamento, ninguém fazia ideia de que ele não estava no processo de tratamento, que eu posso dizer assim, natural, o mais comum, que é o da quimioterapia. É o tradicional, né? O tradicional. Agora, eu não sou médico, claro, mas assim, eu já vi outras, não só câncer, outras doenças sendo tratadas com esse tratamento. Não dá para dizer se é eficaz ou não, mas o tratamento alternativo de reduzir a questão do açúcar, né? Porque diz que É por isso que agora mesmo tem uma TV querendo me ligar para mim programa. Eu acho que eu vou deixar bem claro aqui, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que Pepe Neném, a gente nunca negou de ir para televisão, de ir para TV, de falar as coisas. A gente era a primeira ainda a falar, não, a gente vai falar o que está vendo com o Pepe Neném. Só que dessa vez, Sônia, eu não vou. Por quê? Para se reconciliar com uma pessoa, Sônia, eu não preciso ir para o programa. Primeiramente, eu tenho que reconciliar entre 4 paredes, as duas conversarem. Claro. Você não concorda comigo, Sônia? Lógico que eu concordo. Depois, se de repente vocês se reconciliam, aí vocês duas vão para os programas, dão entrevista, contam essa experiência. Tanta gente passa por esse tipo de coisa. Eu falei aqui, eu entendo todo o lado da Thalita, que sempre foi sua parceira de verdade e é uma super mãe dos gêmeos. Mas também não aprovei a história dela ter feito disso tudo, né, essa coisa pública, e não precisava de verdade. Mas sabe que eu torço por vocês, né, Pepe? Eu sei, Sônia. Obrigada, mamãe. Obrigada. Eu até falei para a irmã dela. Certo. Alô? Sônia. Oi. Estou ouvindo, Sônia. Estou ouvindo. Mas você sabe que você, qualquer coisa, pode ligar para mim, entendeu? Eu só estou evitando de fazer TV para fazer isso. Por quê? Até enquanto a gente não sentar e conversar, eu não vou, Sônia. Certo. Não adianta, eu não vou. Certo. Ô, Pepe, fica aí na linha. Eu quero te perguntar se você está morando com a neném. A Thalita te expulsou de casa, foi isso? Sim. E você tá com a neném? Sim, eu estou morando na casa da neném, Sônia. Tá, e como é que a neném tá encarando toda essa situação? Porque ela tá tão no começo da gravidez ainda, precisava de tranquilidade também. Para ela foi outro choque, não foi? Nem ela sabia que você estava falando com a sua ex? Não. Nem ela sabia, Sônia. Não sabe? Porque, Sônia, eu não vou meter, eu peço até desculpa por ter metido o nome de pessoas, entendeu? Sabe quando você estava, naquela hora do deslize, eu coloquei o nome dos outros, falei o nome das pessoas em vão, peço desculpa, falei do Fabiano, falei da neném. Então, assim, as pessoas não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa quando você fala assim, ó, eu ando com as pessoas erradas. Não, você anda com as pessoas erradas se você quer. Você entendeu? Sim. Não é que a pessoa botar uma arma na sua cabeça e você fazer o que a pessoa quer. Não, é você que quer, você que procura. Então, quem errou fui eu. Eu não bato no peito, então assim, quem tem que assumir o erro é eu, sozinha. Sim. Ô, Pepe, eu estou aqui com o Aron Tura, do site TV Foco, com o Vladimir Alves, do Buchicho também. Eles podem fazer umas perguntas para você responde? Claro, meu amor, sim. Então tá. Vlad, boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Aron, boa tarde, Pepe. Que situação, né? Tá todo mundo, ontem eu falei aqui
para a Sônia, a gente sempre noticia sobre a vida dos famosos. Mas quando envolve um amigo, uma amiga, a situação parece que toma outros rumos. Pelo menos na nossa mente, né? O que eu quero saber é o seguinte, dentre tudo que você já falou, ela proibiu você de ver as crianças porque através das redes sociais ela colocou a seguinte expressão, mãe solteira, e colocou outras hashtags também na publicação. Ela está deixando você ver os meninos ou não? E como é que ficou esse distanciamento de vocês? Então, meu amor, a resposta é que ela não está deixando de ver as crianças. Ela já falou que não vai deixar eu ver as crianças. Isso foi o que ela tinha falado no momento da raiva. E até hoje ela não quer deixar eu ver as crianças. Ela já deixou recado outro dia, não foi agora. Já faz uns 3 dias atrás, ela falou, você não vai ver as crianças, mãe sou eu. Eu vou cuidar sozinha, não quero nada de você. Então, assim, eu acho que ela tem que parar e pensar que isso é na hora da raiva. Eu tô pensando assim dessa forma, que não é possível isso. E isso eu acho que na hora da raiva que ela está falando isso, que não é possível. Porque ela tem que parar e pensar, como eu estava falando para a Sônia, a criança não vem só através por ela, entendeu? Vem por mim também. O doutor Fernando fez por mim, pela PP, entendeu? E deu pela PP através da minha esposa, que é a Thalita. Você está entendendo? Então esse presente foi para as duas, não foi só para a Thalita. Agora que ela esperou a criança, ela teve as crianças. Eu sei que ela passou 9 meses ali, mas eu do lado dela, entendeu? Eu sei que ela passou por 9 meses com aquela criança na barriga, as dores que ela sentiu, só que eu passei do lado dela, entendeu? Então eu tenho a participação disso. Ela não pode fazer isso. Agora, Pepe, isso também tem seus direitos garantidos na justiça, não é? Por enquanto está assim, porque ela ainda está magoada, isso, aquilo, mas não é uma situação definitiva. E se vocês não entrarem no acordo, aí você vai poder também requerer a guarda compartilhada do Enzo e do João. Isso com toda certeza, né? A justiça está aí para isso. Então, ficar sem ver seus filhos, isso é uma coisa que não vai acontecer. Quanto a isso, a Thalita pode perder as esperanças, ela pensa que os bebês são só dela. As crianças têm direito a vocês duas, tá certo? O Arão também quer te fazer uma pergunta. Boa tarde todo mundo. Oi, Pepe, tudo bem? Tenho um carinho enorme por vocês, pela sua irmã. Infelizmente a gente tem que falar disso nesse momento que é tão delicado. Mas a minha pergunta me parece que tem uma crise no casamento de vocês instalada há algum tempo. E uma das coisas que foram veiculadas na mídia é que, num primeiro momento, você estava sendo monitorada pela Thalita e que quando você fala com a sua ex, é porque você tinha consciência que estava sendo monitorada. A gente não quer ficar esmiuçando o que aconteceu, mas tinha uma crise no casamento, o que aconteceu? Você realmente tinha a noção que estava sendo monitorada pela sua esposa? O que aconteceu aí? Então, meu amor, então na verdade, foi o seguinte, há muito tempo atrás, uma ex minha me deu um oi. E eu respondi, infelizmente eu respondi, falei, oi, tudo bom? Como é que você tá? Ela falou, tudo bem. E eu falei pra ela, não, beleza, foi isso que aconteceu. Ela realmente viu isso, a Thalita viu isso. E não viu nada demais falando com a minha ex. Entendeu? Eu falei, a coisa toda é que eu falar com minha ex foi o maior erro da minha vida ter falado com a minha ex. Então, assim, a Thalita já estava conversado comigo há um pouco tempo atrás. O tumor se alimenta do açúcar mesmo, mas né? Chama atenção, né? Com toda certeza, viu? Olha, segundo um médico entrevistado, deixa eu ver aqui o nome dele, o câncer no pâncreas é considerado muito agressivo, não é? E quem explica é o médico Lucas dos Santos, oncologista do BP Mirante. Ele não critica o uso dos tratamentos alternativos, como meditação e dieta cetogênica, que é a tal dieta de proteína e gorduras, a qual o Marcelo aderiu. Mas ele ressalta que eles devem ser feitos juntamente com a quimioterapia. E o doutor diz o seguinte, não existem provas contundentes de que esses métodos tenham resultado no tratamento do câncer de pâncreas, mas como também mal ele não faz a nenhum paciente, você como médico não proíbe, apenas não recomenda com o mesmo afinco com o que indica a quimioterapia. Então eu acho que dá para ficar bem claro. Claro, os médicos, eles indicam e não querem que se abra mão, mesmo para quem quer ir pelo caminho alternativo, do tratamento tradicional.
convencional, que é um tratamento que sabe que surte efeito. Pode não ser 100%, mas ele surte efeito, ele é concreto, né? Mas vamos ver, depende do organismo de cada um também, né? Como disse o médico, aliado à quimioterapia, esse tratamento que ele está sendo submetido agora não faz mal. Mas assim, essa dieta da proteína é muito polêmica. Já vem de muitos e muitos anos. Até o Dr. Atkinson, dos Estados Unidos, que morreu, era adepto dessa dieta, vendeu inúmeros livros e a gente sabe que essa dieta ocasiona alteração na pressão, problemas, quem tem problemas com muito sal, porque vai muita carne. Ela é extremamente monitorada, essa dieta. Então. E assim, é uma decisão pessoal do Marcelo, a gente tem que respeitar, como respeitamos e estamos respeitando e vamos fazê-lo até o final, né? E vamos torcer assim para que dê certo, seja curado. Mas deixa a gente preocupado porque a gente vê inúmeras pessoas também que abandonam os tratamentos por conta de diversas patologias. Porque a gente sabe que a quimioterapia é muito agressiva. Nossa. A pessoa fica muito mal, a pessoa você fica debilitadíssimo, né? Parece que você levou uma surra. Inclusive a perda de peso, né? A gente estava acompanhando as fotos do Marcelo, dele, o abatimento, mas se ele passou por uma única sessão, eu não posso avaliar o grau do que significa uma única sessão no corpo, em perda de peso. A sessão é de 7 dias, pois né? Durante uma semana, né? 7 dias. Agora, ele estava perdendo peso aí, principalmente por essa dieta, possivelmente, que ele já vem adepto aí, né? A questão... Eu acho que tudo foi, né? No começo o choque, o tratamento, a dieta, tudo. Pois então, realmente... Como é que faz para regredir o câncer? Não é só com essa dieta que ele vai conseguir regredir. Então, o Dr. Lair Ribeiro, que é um grande médico aqui no Brasil, de forma internacional, ele recomenda a dieta cetogênica, assim, para esses casos de câncer, porque é muito simples a equação. É a história de que os tumores se alimentam de açúcar, então você tira o açúcar dessa dieta, tira o açúcar do seu organismo, eles não vão ter do que se alimentar, eles começam a morrer, os tumores começam a diminuir, até que eles realmente deixem de ficar ativo, deixe o câncer, né, acaba. Esse é o princípio. Claro que tem mil outras coisas aí no meio que o médico poderia explicar melhor do que a gente, mas basicamente é isso, faz muito esse sentido, tipo de né? coisa. A explicação faz muito sentido e a gente não pode esquecer, e eu acho que nem dá para questionar isso, que o Marcelo Rezende está sendo assistido por um time de médicos de primeira, porque recurso ele tem. Aliás, ele é muito esclarecido também. Quem está acompanhando tudo, deixa eu ver se eu acho aqui, quem está acompanhando tudo de perto, vocês sabem que é o Geraldo Luiz, né? E o Geraldo, a semana passada, se eu não me engano, ele publicou um livro que eu até tenho em casa e faz um tempo. É um livro muito bom, eu acho que quem puder, quem tiver familiar com esse problema, quem tiver com câncer, poderia ler também, que é de um médico francês e que é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vê se vocês acham, aí eu vou tentar entrar no Instagram do Geraldo. E esse médico, ele fala a mesma coisa do Lair Ribeiro, entendeu? Ele também era, na verdade, a favor. Ele começou a estudar tudo isso porque ele tinha câncer no cérebro. Ele era médico, teve câncer no cérebro e ele sobreviveu aí anos e anos justamente por conta disso. E olha, aqui no cérebro, né? Nossa, é muito complicado. E realmente, deixa eu ver aqui, realmente ele conseguiu essa coisa toda. É a dieta. Então, cadê? Mas eu tô aqui tentando achar a capa do livro, porque eu lembro que ele postou e eu falei, nossa, eu tenho esse livro, mas eu acho que ele acabou tirando. Dá uma procurada aí. Até porque isso faz algum tempo já a capa do livro que ele postou? Não, eu acho que foi a semana passada que ele postou a capa do livro desse médico, não é? E ele dizendo exatamente isso. Olha, há 5 dias o Geraldo Luiz postou uma foto na internet do livro Anticâncer, Prevenir e Vencer usando Nossas Defesas Naturais, do médico francês David Servan Schreiber, que morreu em 2011, é que ele morreu. Na obra, o autor conta a própria história. Diagnosticado com câncer no cérebro, ele seguiu o tratamento com químio e radioterapia que fizeram o tumor regredir. Porém,
voltaram, né? Com a reincidência da doença, aí o Dr. Davi buscou tratamentos alternativos, como mudanças alimentares e de hábitos de saúde. O livro do Dr. Servan Schreiber segue muitos dos preceitos do Lair Ribeiro, adotados pelo Marcelo Rezende nessa nova fase, inclusive a sugestão de cortar açúcar e carboidratos da dieta, porque carboidrato vira açúcar, né? Carboidratos da dieta e iniciar o hábito de meditação. Esse é o livro, né? Agora aí, ó, tá com uma edição atualizada, eu tenho a anterior, eu tenho acho que é 2007, por aí, né? E aí o relato de um médico que lutou contra a doença e inventou uma nova, mesmo sabendo dessa recomendação, ele ainda prefere continuar nessa decisão. E vamos esperar que ele obtenha aí bons resultados, né? De repente, para ele vai funcionar muito bem, para um outro paciente já não funcionaria tanto. Aí é de organismo para organismo, é de pessoa para pessoa, não só as decisões, mas a reação do nosso próprio corpo. Então, quem sabe para ele vai funcionar muito bem. Quem sabe vai fazer um bom efeito e ele vai se sentir muito melhor do que quando ele fez a quimioterapia. Isso também pode ser, né, uma motivação, isso também pode deixá-lo mais forte, não só fisicamente, mas também emocionalmente, para conseguir ir adiante nessa batalha. Então, é isso, gente. Eu acho que questionar a gente questiona, se preocupar a gente se preocupa, mas tem mais é que respeitar a decisão dele, dar maior força para que ele siga adiante, firme e forte no tratamento que ele escolheu para ele. A vida é dele, o caminho é dele, então ele decide aquilo com que ele quer se tratar. E nesse caso, é isso que a gente acabou de falar para vocês, né? Então, como o Brasil inteiro está unido, uma corrente de fé, né? Todos os dias, e acompanha o Instagram, acompanha o Marcelo pelas redes sociais, a gente sabe que oração para ele, energia positiva, todas as boas vibrações desse mundo ele está recebendo. E isso com certeza também ajuda bastante para que ele continue aí firme e forte. E o apoio do amigo inseparável, do Geraldo Luiz e de toda a família dele, né? De todos os colegas também. Aliás, ontem não deu tempo, mas hoje a gente coloca para vocês, que eu falei, aquela corrente de fé dos colegas do Marcelo na Record, desejando aí a cura dele. Hoje, se Deus quiser, vai dar tempo e a gente mostra isso aqui para vocês, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, viu, gente? Tinha um assunto aqui que eu tô... mas antes de falar da PP, porque a coisa tá degringolando, né? Esse casamento da PP com a Thalita, parece que não vai ter volta mesmo. Eu queria falar do Luciano Huck, porque olha só, devido ao número de acidentes, né, que já aconteceram aí em alguns tipos de quadro, Dança dos Famosos no Faustão, muita gente já se arrebentou, e o saltimbum do Luciano Huck, com a história do Mariano, né, que deu com a cabeça no trampolim, ele tinha um coágulo, já sabia desde pequeno, e o menino fica realmente numa situação muito complicada, foi parar na UTI. Desde isso, começou a se questionar, gente, tira esse quadro fora, ele é muito perigoso, né? Ele pode matar alguém ainda, as pessoas tremem de medo, como é que faz? E aí a Globo decidiu que cai fora do ar o saltimbum do Luciano Huck. Junto com o saltimbum, vai cair fora do programa do Luciano um outro quadro, mas aí eu já conto para vocês daqui a pouquinho, porque olha, em relação a falar sobre esse casamento da Thalita com a PP, a Thalita andou publicando uma última coisa aí nas redes sociais, não é? Onde ela detona de vez essa história. Deixa eu ver se eu acho aqui, aí a gente mostra para vocês, porque ela pede para parar de falar sobre isso, mas antes disso ela vem e bota mais lenha na fogueira. E é o seguinte, olha, segundo o site R7, ela postou ontem, não é? A seguinte coisa: obrigada a todos pelas mensagens de apoio e carinho, obrigada por me entenderem, afinal muitos me julgaram dizendo que eu estava me expondo demais, mas ninguém sabe a revolta que eu estava, que é passar pelo que eu passei, e quem fez coisa errada não fui eu, então ficou feio para quem mesmo? Na mesma postagem, a Thalita chamou o PP de hipócrita e ainda disse
ter desejado que a relação entre as duas, que são mães dos gêmeos Enzo Fabiano e João Gael de 5 meses, poderia ter tomado outro rumo caso a cantora tivesse sido honesta. E aí a Thalita postou o seguinte: fazer o que fez sem ao menos pensar na sua esposa e nos seus 2 bebês de apenas 5 meses é ser muito hipócrita, para não dizer outra coisa. Tudo poderia ser diferente se tivesse sido honesta, mas no final quem perdeu não fui eu. A vida continua. Será fácil daqui para frente? Não, não será, mas eu vou ser forte e não deixar faltar nada para os meus filhos. Então, bem-vindo à nova vida. E depois disso, por favor, vamos morrer o assunto, que o que tinha que dar já deu. Agradeço ao carinho de todos que tenham por mim e pelos gêmeos. Thalita encerrou o post usando as hashtags mãe solteira, mãe guerreira, mãe de verdade e alterou o status de relacionamento do Facebook de casada para separada. Olha aqui, Thalita, eu não acho que o assunto já deu, porque faltou o outro lado. Faltou a Pepe falar o lado dela dessa história, né? E ontem, inclusive, a gente estava pedindo aqui, eu pedi, o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, todo mundo falando, Pepe fala, Pepe dá uma entrevista, conta o seu lado da história. E ela está na linha agora com a gente e vai poder comentar tudo isso que foi postado, porque quem tornou essa história pública foi a Thalita, não é? E a Pepe vai falar agora pela primeira vez. Boa tarde, Pepe. Oi, Sônia, boa tarde. Como é que você tá? Oi, Sônia, tô indo, graças a Deus. Uhum. E aí, Pepe, como é que você vê todo esse desabafo da Thalita nas redes sociais, tudo que ela andou dizendo, a última postagem de ontem te chamando de hipócrita, e aí? Olha, Sônia, eu tinha conversado com a Thalita, eu não vou ser também inocente de falar, não fiz nada, não sei o quê. Mas muita gente erra, todo ser humano erra. Então, assim, Sônia, eu não estou tirando o meu corpo fora, entendeu? Eu errei. Uma vez eu falei para você, lembra? Sônia, eu errei. Sim. Eu sei que eu estou errada, só que as coisas não são assim. Entre 2 casais, a pessoa senta e conversa. Entendeu? Nem que ela me batesse, nem que ela jogasse as coisas em cima de mim, entendeu? Me xingasse. Agora, pegar e ir para redes sociais, eu tinha avisado para ela. Isso ia espirrar em cima de mim, em cima dela e também das crianças. Entendeu? Eu falei, avisei para ela. Não é para colocar no Face, não faz isso. Entre 4 paredes a gente se resolve. Não dá mais, ponto, acabou. Eu fiz a merda, acabou, ponto. Eu assumo, acabou, pego minhas coisas e vou embora. Não, ela pegou e colocou na postagem. Então, assim, o que ela fez, infelizmente, todo mundo está sabendo por causa dela. Infelizmente, sei que ela está com razão, não tira a razão dela. Qualquer mulher faria isso que ela está fazendo. Ficar nervosa, explodir, rasgar minhas coisas, jogar as coisas em cima, mas pegar a ponto de chegar, colocar no Face e se expor na mídia, porque praticamente, Sônia, eu vou deixar uma coisa bem clara. A dupla é Pepe e Neném, infelizmente, está espirrando na dupla Pepe e Neném. Eu já perdi 3 shows por causa disso. Sério? Tá entendendo? Mas graças a Deus, outros shows, eu já conversei com as pessoas, não vai cair mais, entendeu? Só que isso atrapalhou um pouco, entendeu? E ela sabe disso, eu já conversei com a irmã dela é de boa, a Tami. Então, assim, a Tami já conversou com ela, ela falou, tá bom, eu não vou colocar mais, eu não quero mais ver você, isso, pronto, então não vou colocar mais. Entendeu? Entendi. Mas antes de tomar essa decisão, não é que ela veio um pouco tarde demais, isso foi colocado na mídia. A primeira vez que você tomou conhecimento disso, o que você sentiu? Perdeu o chão? Eu não entendi isso, Sônia. Oi? Não entendi, pode repetir, amor? Estou falando que a primeira postagem que ela fez, já falando tudo, que ela tinha sido traída por você perdeu o chão? Você não estava mesmo esperando por isso? Olha, eu perdi o chão sim. Porque assim, Sônia, eu gosto, amo demais. Não é porque a pessoa... É aquela coisa, as pessoas podem até me criticar o que eu vou falar. Não é porque a pessoa ama, a pessoa gosta, a pessoa... se você ama, se você gosta, é porque você traz. Sempre tem um deslize. Eu conheço muitos casais famosos que já aconteceu isso, Sônia. E graças a Deus hoje estão reconciliando aí, ó. Mas eu tenho certeza que a própria pessoa não divulgou. Vazou. Mas a própria pessoa não divulgou. Você está entendendo? É isso que eu queria dela, da parte dela. Foi isso que eu queria. Sentar e conversar.
Hoje, Sônia, tem muita gente me ligando para ir para o programa. Ah, vem aqui para o programa. Não é que eu estou negando, Sônia. Eu não quero ficar aparecendo. Por quê? Você sabe, Sônia, da história de mim e da neném, como ninguém. Sim. Você sabe que muita gente sabe só criticar. Então eu apareci na televisão, mas não falar, ela quer se aparecer para dar uma de coitada, ela quer aparecer para dar uma... Por mais que eu esteja falando, eu assumo o meu erro, você sabe, a negatividade é muita. Então, eu não quero aparecer em televisão ficar falando sobre isso. Para mim, eu vou dar entrevista para você, porque você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Você foi a madrinha do nosso casamento, então eu respeito muito isso. Quando eu conversei com você, eu falei, Sônia, de boa, eu converso com você, dou entrevista assim, para as pessoas terem do meu lado. Errei? Ponto, errei. Mas quem é que não erra? Você está entendendo, Sônia? Eu dei deslize? Sim, eu assumo, bato no peito, assumo. Mas uma coisa eu vou dizer, Sônia. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Tá entendendo? Com qualquer um pode acontecer. Sim. Ô, Pepe, você estaria aberta para uma reconciliação. Por você não acabaria o casamento, apesar do lance da traição, é isso? Com certeza, Sônia. Com certeza. Com certeza. E a Thalita não conversa com você? Você não conseguiu um momento para ficar com ela? Isso, ela me bloqueou no telefone. Ela me bloqueou. Aí eu vi que ela me bloqueou e fiquei uns 4 dias vendo que ela tinha me bloqueado, ela não me bloqueava, não desbloqueava. O que eu fiz? Eu troquei de número, aí eu converso só com a irmã dela para saber dos meninos, para saber como estavam os meninos, até mesmo para saber as redes dela, como é que ela estava. E a irmã dela já falou, olha, Pepe, ela está de cabeça quente, ela não quer saber no momento. Então, assim, eu estou dando espaço, Sônia, o que ela quer, entendeu? E é realmente isso, é dando espaço, entendeu? Para ver o que a pessoa quer. Se ela quiser uma reconciliação, quiser conversar comigo, eu estou de portas abertas para souber para isso. Você está entendendo? Sim. Agora, Pepe, você estava muito assustado, eu comentei isso ontem aqui no programa, com a história de, no primeiro impulso, a Thalita dizer que você não ia mais ver os seus filhos. E agora? Ela falou que não ia ver, meus filhos mais, não sei o quê. Eu fiquei muito triste com isso, sabe? Muito triste, porque assim, Sônia, de coração, você sabe a minha religião, tô nem aí para quem achar ruim ou não. A minha religião, eu sou um bandista, entendeu? Sim. Você conhece o Fabiano, que é meu pai de santo. Assim, Sônia, eu falo de coração. Primeiramente, a Deus. Eu agradeço a Deus por ter meus filhos. Sim. Por ter me dado a chance de ter meus filhos. Você sabe que eu sempre quis ter criança. Eu sempre amei criança. Quando eu conheci a Thalita, nós duas sentamos e conversamos e ela aceitou. Falei, nossa, fiquei muito feliz. Meu santo, a minha mãe Oxum, ela me deu essa criança, ela deu essa criança para mim e para ela. Você está entendendo, Sônia? Sim. Ela deu para mim e para ela esse presente, que ela tanto quis. Tanto que ela, a Thalita, usava a guia no braço dela. No casamento, ela usou a guia da mãe Oxum no braço. E quando foi o resultado, deu fim, graças a Deus. E a minha mãe Oxum, tudo deu certo. E hoje essas crianças vieram para mim e para ela. Ela não pode dizer, a criança é minha. Isso ela não pode dizer nunca. A criança é só minha, a criança vai criar só eu. Não. Por mais que a gente esteja nessa situação, eu sim, bato no peito. Eu nunca vai faltar nada para os meus filhos. Nunca vai faltar nada, carinho, amor. E eu vou sempre estar ali do lado para dar tudo que eles precisam. Esse é o caminho correto mesmo, era isso que a gente estava pensando ontem aqui, que é isso, independente de separar, filho é filho e é para a vida, não é? E vocês criarem essas crianças juntas. Acho, Pepe, que tem que dar um tempo para ela, quem sabe, assentar a poeira e chegar um momento em que ela fique mais tranquila, que agora ela se recolha, não é? E até ela ficar mais calma e vocês poderem conversar realmente. Isso, Sônia, é isso que eu quero, entendeu?